por estar sempre presente aí, por estar incentivando. Isso é muito bom. Tudo bem, Fran? Muito bem, pessoal, tá pronto aqui pra gente começar. Vou começar agora, vamos lá. Olá, seja bem-vindo! Muito prazer, eu sou o Rodrigo Scalia, psiquiatra, terapeuta de casais. Eu ajudo você a ter um novo relacionamento com o mesmo marido. E hoje nós vamos falar, a confiança nunca será a mesma depois da traição? Né? Na verdade, porque ela pode ser muito mais forte. Como fortalecer a confiança? Como sair de uma traição com mais confiança, mais vinculado do que estava antes? Isso, num primeiro momento, parece ser alienígena. Você fala assim, não, peraí, como é que é? Como sair melhor do que eu estava antes? Mentira, isso não tem jeito. E é exatamente isso que eu vou falar. Hoje nós vamos falar como que, depois de um processo de traição, e eu tenho ideia do quanto que isso machuca, eu sei porque eu já atendi centenas de mulheres nessa situação, né? Não por vivência pessoal, mas por estar em contato com essa dor, o quanto isso é destruidor. Mas o que eu quero apresentar para você é a oportunidade de sair desse processo mais fortalecida, com um relacionamento melhor, com um casamento novo, depois de uma desgraça dessa, depois desse temporal, depois desse terremoto que foi um processo de traição. Tudo bem, Aldirene? Como é que estão as coisas? Bem-vinda, viu? Fabiola também, sejam bem-vindos. Então a ideia hoje é essa, pessoal. Essa é a oportunidade de hoje, a gente entender e ver a traição com óculos diferente, tá? Com óculos, eu sei que é difícil, mas um óculos de oportunidade. Agora, o que nós não vamos falar hoje? Se você falasse, nossa, a live de hoje não é pra você. Se você parar, né, e se você está com dúvida em relação a ter sentimentos pelo seu marido. Tá? Então, assim, hoje nós vamos falar do sentimento seu por ele, nós vamos falar como recuperar a confiança de uma pessoa que quer voltar a se relacionar e ter um bom casamento, mesmo depois dessa desgraça que aconteceu, mesmo depois de ter acontecido um processo de traição. Tá? Então, uma outra coisa que nós não vamos falar, eu não vou te falar diquinha de como descobrir a traição, saber se seu marido tá te traindo, não é nada disso a live hoje. A live de hoje aconteceu uma traição e você quer saber, eu fico ou vou embora? Eu tenho como ficar? É possível ficar e realmente ter um bom relacionamento, ou o relacionamento vai ficar ruim pro resto da vida por conta da traição que aconteceu? Então é isso que nós vamos falar hoje. Essa é a nossa ideia, é isso que nós vamos falar. Certo, pessoal? Silvio, tudo bem? Luiz Cláudio, bem-vinda. Jana, Érica, vai chegando aí, pessoal. Olha só, qual que é o problema, pessoal? A traição. O grande problema, pessoal, o que é? É que a traição, ela provoca um estado que a gente chama de TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. O processo de traição é tão grave, é tão doloroso, é tão intenso, que faz com que você questione absolutamente tudo que já existiu dentro do seu relacionamento. Então, se você para conversar com alguém que passou pelo processo de traição, você vai ver o seguinte, a pessoa, ela fica assim, ela fica questionando se o que ela viveu foi verdade, ela fica extremamente entristecida, ela fica tendo flashbacks, que é como se fosse assim, a visão do marido com outra pessoa, ela fica desconfiada o tempo todo, insegura, sem saber acreditar na verdade, sem entender se pode voltar a confiar ou não. Então essa é a situação de uma pessoa que foi traída, muito frequentemente. Tá? Não é tão simples como vai embora ou fica, existe muito ali em jogo. A convivência com os filhos, o futuro financeiro, o patrimônio, existe a questão emocional, tudo que você já investiu de 10, 15, 20, 30 anos naquele relacionamento. Existe toda uma questão assim da história de vocês, de um patrimônio que foi adquirido, que sim, aconteceu uma traição. Mas você precisa saber, será que seria possível voltar a ter um relacionamento com a mesma pessoa? E a resposta é sim, isso é possível. Agora, e eu não tô aqui para dizer que vai ser fácil, mas eu tô aqui para dizer que é possível. Isso eu tenho certeza, porque eu já ajudei, pessoalmente, centenas de pessoas que foram traídas. Eu já passei por isso junto com pacientes, junto com pessoas que fizeram o método Reconnect, centenas de vezes. Às vezes, um relacionamento saía muito mais forte do que era antes. Muito mais forte do que era antes. Tá? Então, mas recuperar a confiança não é algo fácil, realmente não é algo fácil. Agora, o que você precisa saber? Primeira coisa que você precisa saber, nem todo relacionamento pode e deve ser salvo. Tá? Então, mais uma vez, não tô aqui falando para todo mundo. Por exemplo, se aconteceu uma traição
Você foi a pessoa que traiu, você mulher foi lá e traiu o seu marido, conversou com outra pessoa, teve, mesmo que não chegou a ter sexo, existem vários tipos de traição, mas se você traiu, se apaixonando por alguém, dando liberdade para outra pessoa, ou realmente tendo relação sexual com outra pessoa, e você não tá certa de que gosta do seu marido, então não tente recuperar o relacionamento. Tá? Então, primeiro ponto, seu relacionamento não deve ser salvo se você não gosta do seu marido. Você fala assim, não gosto dele, eu quero salvar só por causa dos meus filhos. Não funciona. Segundo ponto, se você foi traída e você decidiu que não quer mais, fala assim, não quero porque eu não quero, não é porque não pode ser salvo, é porque eu não quero mesmo. Então tudo bem, tá no seu direito. Né? Amor é uma escolha. Você pode sair a qualquer momento, não é só agora. Você pode sair a qualquer momento. Tem uma história super interessante que é daquele criador de aves, de rapinas. Já viu aqueles caras? Eu já fui uma vez nos Estados Unidos, né, lá na Disney, eles tinham um show de aves de rapina. E o cara, né, fazia tudo, a águia fazia tudo lá, voltava, fazia os truques, voltava pro braço do cara. E é super interessante porque eu sei de uma história de uma pessoa que foi conversar com esse homem, né, com o cara que criava a águia. E ele falava assim, olha, você não acha que a sua águia devia ser livre? E ele fala, olha, todos os dias, a qualquer momento, ela tem a liberdade de deixar o nosso relacionamento. Ela sabe voar, ela vai a quilômetros de distância, ela caça, mas ela decide voltar. E assim é um relacionamento. Né? A pessoa tem a liberdade completa, ela pode a qualquer momento alçar voo e ir para outro lugar, mas a gente decide voltar. Você tem esse direito também de ir embora. Tá? Mas se você decide ficar, o amor, eu acredito que o amor é uma escolha. Isso te dá muitas possibilidades, muita força. Valdirene, tudo bem? Quem tá no meu grupo, eu vou abrir o grupo por 15 minutos hoje de novo. Ontem eu abri, pessoal, foi fantástica a troca. Fantástico. O pessoal mandando mensagem, contando a história, eu dando uma resposta. Nem dava tempo, aquele tanto de mensagem, porque eu tinha vários grupos, né? Tem uns 13, 14 grupos. E aí eu tentando responder todos ao mesmo tempo. Foi uma loucura, mas foi muito bom. Hoje vai ter de novo, logo depois dessa live. Se você não entrou, clica no link, faz sua inscrição, entra no grupo de WhatsApp, porque vai ter mais 15 minutos, combinado? Então, ó, outra coisa, se o traidor, a pessoa que traiu, não quer reatar, fica falando assim, eu tô confuso, não sei o que eu quero, não pede desculpa, não acha que fez errado, esse relacionamento não deve ser salvo. Tá? Esse relacionamento não deve ser salvo. Então, se a pessoa que traiu fica te culpando, falando que a culpa é sua pela traição, ou falando que não sabe se quer, que tá confuso, o relacionamento não deve ser salvo. Vai pra próxima. Tá? E não fique se pressionando a perdoar. Tá? Porque esse processo realmente é muito grave, ele é muito profundo, para que você, de uma hora para outra, você fale, não, agora eu vou perdoar e pronto. Não, existe um processo. Existe um processo para você voltar a realmente recuperar a confiança. E esse método chama método certo. Tá? E eu uso cada um desses detalhes lá no Reconnect. O Reconnect é a solução completa para recuperação de confiança. Inclusive, um dos bônus que eu ofereço no Reconnect, que é esse meu curso completo, é o curso Como Vencer a Depressão. Um curso extra completo, só mostrando como é que funciona o processo de recuperar da traição. Tá? Então, o método certo, eu vou passar o passo a passo para vocês aqui no final, é como que você vai recuperar a confiança depois que uma traição aconteceu. Mas antes disso, pessoal, nós precisamos entender algumas coisas. Nós precisamos entender o que é que eu vou ensinar para vocês hoje. O que eu vou ensinar? Eu vou te ensinar as 3 fases da recuperação de uma traição. Para você entender como que você sai mais profundo. Tá? Existem 3 fases. Vamos lá. Existem 3 fases da recuperação de uma traição. A primeira fase, a fase 1, é o que eu chamo de reparação. A reparação é a fase em que o traidor vai expressar remorso, vocês vão criar aceitação, vão estabelecer transparência e iniciar o processo de perdão. Essa é a primeira fase. Então deixa eu falar no detalhe o que acontece. Tá? Por quê? Porque isso é muito confuso. Às vezes as pessoas não entendem muito bem o que acontece em cada fase. Essa fase 1 é a fase que provavelmente você está. Você quer saber se dá para ficar junto ou não. Ou se você ficou junto, falou que vai perdoar e na verdade aquilo que fica te remoendo, você não fez bem essa fase 1. Você não está bem decidido ainda, você não conseguiu iniciar o processo de perdão decisional. Então é aqui que você tem que prestar atenção. O que você precisa para que realmente a traição se recupere? Antes da gente chegar... Nossa, toda hora tem um trem que eu tô lembrando, pessoal. É o seguinte, são 3 fases e eu vou passar esse passo a passo para você. Só que antes, eu queria falar uma coisa muito importante, que é a forma errada de você pensar sobre traição.
Tá? Então, existem algumas formas que você pode pensar, coisas que podem vir na sua cabeça que te atrapalham ao invés de ajudar. Por exemplo, alguns mitos relacionados ao processo de traição. O primeiro mito é o seguinte, e esse aqui é o que eu mais escuto, tá? Os dois são culpados pela traição. Isso é mentira. Isso é mentira. A única pessoa culpada por traição é aquela que traiu. A única pessoa culpada que tem culpa, responsabilidade por ter traído é a que traiu. Tá? Você não tem culpa. Ah, o seu marido tá falando que você tem culpa. Isso não é verdade. Tá? Por quê? Porque no final das coisas houve uma escolha da pessoa de ultrapassar o contrato que vocês fizeram de relacionamento sem terminá-lo. Isso é uma traição. Ah, mas os dois têm responsabilidade do casamento estar ruim? Sim. Tudo bem, aí sim. Até que sim. Mas culpado pela traição é só daquele que traiu. Tá? E quando a pessoa tenta inverter isso, falar que você é culpada porque ele traiu, isso é abuso, isso está errado, isso não é verdadeiro. Você precisa ter força disso, porque esse é sinal de que seu relacionamento não dá para ser salvo, se a pessoa só te culpa pela traição. Você tem responsabilidade pelo relacionamento não estar bom. Você tem responsabilidade pelo relacionamento ter degringolado, tem 24 degraus da traição, já falei disso em outra live. Você tem responsabilidade sobre isso, mas pela traição não. Tá? Então, se você começa já com essa mentalidade, eu tenho culpa porque eu fiz isso, fiz aquilo, mentira. Não tem. Tá? A pessoa que escolheu ultrapassar essa barreira. Às vezes a pessoa fica anos infeliz e nunca trai. Tá? Porque pelo menos mantém o compromisso que fez com você. Segundo mito, simplesmente passaram a borracha. Quando você não fala sobre alguma coisa, isso aprofunda a solidão. A pessoa precisa processar, entender, falar no assunto várias vezes. Casais que não elaboram continuam tendo vidas paralelas e se sentindo sozinhos. Casais que não elaboram continuam tendo vidas paralelas e se sentindo sozinhos. Então você precisa processar, você precisa falar, você precisa ser uma pessoa que tem um relacionamento, que tem vontade de dizer as coisas. Então isso é uma forma errada de resolver o problema. Vai lá e passa uma borracha, vamos seguir daqui pra frente. Não passa borracha coisa nenhuma. Nós precisamos conversar sobre isso, precisamos processar aquilo que aconteceu. Tá? Terceira forma de resolver errado que eu quero passar para vocês, que são os mais importantes, tá? Depois nós vamos continuar te passando um passo a passo de como é que você recupera a confiança depois de uma traição. A pessoa que foi traída não pode tentar controlar o outro depois do ocorrido. Então, você foi traída, e aí você quer às vezes uma transparência, uma verificação, e a pessoa fala, você está tentando me controlar, ou você confia ou não confia. Se não confia, então é melhor largar. Isso é mais um mito, isso não é verdade, é o jeito errado de resolver o problema. Porque sim, qualquer pessoa que está recuperando de uma traição precisa de transparência e verificação. Faz parte do pacote, faz parte do processo. Isso precisa ser combinado desde o começo. Aconteceu uma traição, você precisa combinar isso. Então, quer recuperar? Então vai precisar ter transparência e verificação. Se você não topar, tudo bem, cada um vai para um lado, mas para recuperar bem, precisa ter essas duas coisas. E isso é importante que você também saiba. Porque senão você fica parecendo de louca. Você tá louca, porque aconteceu, agora você quer ficar vendo a minha vida. Isso é papo de quem não quer recuperar. Aí você tem que estar firme. Para a pessoa perceber que na sua firmeza, você sabe qual que é o caminho. Você sabe o que você quer. E você está colocando isso de uma maneira razoável. Ele também vai perder se ele não quiser mais ficar com você. Então, essas três formas, são três coisas que você pode pensar ou fazer, que na verdade é a forma errada de você resolver o problema. Que aí não dá. Rodrigo, você já viu pessoas que aconteceu traição e depois o relacionamento ficou melhor? Já. Centenas de vezes. Já tive vários alunos assim no Reconnect. Tá? Porque para elas o Reconnect às vezes era a última cartada. Elas nem imaginavam que ia ser possível. Para elas, o marido, a forma como estava o relacionamento não tinha como melhorar, mas era a única chance, a única fiapo de esperança. E depois elas melhoraram o relacionamento. O que elas fizeram? Esse processo passo a passo. E quando elas tinham pulado esse processo, elas voltaram e foram fazendo de novo. A fase 1, a fase 2, a fase 3. É isso que fez diferença. Né? Vou contar um caso para vocês de uma pessoa que traiu virtualmente. Né, a pessoa não chegou a transar com o outro. O marido, ela descobriu que o marido estava tendo conversas com outra mulher, né, em que ele insinua, em que ele criou uma amizade, é uma que a gente chama de traição emocional. A traição emocional é quando você ultrapassa o limite e mantém um segredo sobre a natureza de um relacionamento da sua esposa. Isso é uma traição emocional. Mesmo que você nunca tenha ficado, beijado a pessoa, é uma traição.
Né? No momento em que eles compreenderam o processo de recuperação, em que ela foi capaz de entender o processo e falar para ele exatamente o que precisava, exatamente os passos que eles iam passar, e que era essa a forma dela conseguir se recuperar, eles conseguiram fazer isso e viraram um love só. Um relacionamento que há muito tempo estava sem esperança, estava vazio, estava seco, estava estranho, fazendo o processo que eles começaram a recuperar. É lógico que teve sacrifícios. Ele teve que fazer alguns sacrifícios, mas para que realmente não tivesse mais contato com essa pessoa. Então, quais são as 3 fases? Fase 1, reparação. Nessa fase, expressar remorso, estabelecer transparência, criar aceitação, entendimento e início de perdão. É isso que tem que acontecer. Então vamos passo a passo? Primeiro, a pessoa que foi traída, ela precisa falar, escutar repetidas expressões de dor do parceiro, sem defensiva. A pessoa que traiu precisa escutar repetidamente expressões de dor do parceiro que foi traído, da parceira que foi traída, sem defensiva, sem ficar se defendendo, se explicando. Então isso vai acontecer durante um período, a pessoa vai expressar a dor que o traidor causou várias vezes. Ele não pode ficar tentando acelerar o processo, falar passa uma borracha e vamos em frente, chega de falar no passado, você não entende que agora eu só quero olhar para o futuro. Não, a pessoa precisa escutar isso repetidamente, sem defensiva. E sem responder as perguntas do como aconteceu, quando aconteceu, por quanto tempo aconteceu, com quantas pessoas aconteceu, de uma forma completa, transparente, verdadeira, sem dar detalhes sexuais. Detalhes sexuais pioram a recuperação. Detalhes sexuais pioram o seu trauma. Então, por mais que às vezes você fique querendo investigar essa dor, isso aí é uma pulsão de morte sua, de querer ir aonde dói mais. Não vá nesse lugar. Não peça por detalhes sexuais. Você pode saber com quem aconteceu, quando aconteceu, por quanto tempo aconteceu, detalhes do que fez a pessoa querer tentar pensar nisso, o que estava acontecendo, vários detalhes, mas não detalhes sexuais, tá? Não faz isso. Não é o seu marido que precisa entender isso, Priscila, é você. Você precisa entender isso, porque no momento que você tem essa firmeza e sabe exatamente o que precisa, ou ele entra nesse processo ou ele vai te perder. Isso tem que estar bem claro no contrato, que esse é o caminho. Tá? E que isso não vai se recuperar fácil, que sim, a expressão de dor foi terrível, que sim, o estrago foi terrível e que isso demora para poder se recuperar. Então depois, o traidor precisa expressar remorso genuíno, estar arrependido do processo. E para isso você tem que deixar claro que isso é uma condição. Se ele não consegue demonstrar remorso, se ele não consegue transmitir de verdade para você que se arrepende do que aconteceu, não fique no relacionamento, porque vai acontecer de novo. A chance de acontecer de novo é gigantesca e vocês não vão conseguir se recuperar bem. Terceiro, o casal tem que criar transparência e a regra do não balance o barco. O que é essa regra? Eu vou colaborar enquanto você estiver colaborando. Então, vocês cooperam de forma recíproca a se reassegurar, evitar a machucar o parceiro lesado. Então, vamos supor, vocês começaram, beleza, vamos adotar a regra não balance o barco? Vamos começar aqui, a gente combina uma coisa de fazer, a gente volta a conversar, aí de repente ele vai e mente pra você sobre uma dívida. Poxa, ele jogou fora o barco, ele tá sacudindo o barco, pulando nele querendo que vira. Entendeu? Então a regra não balança o barco é aquele momento em que vocês estão assim fragilizados e que a transparência precisa ser completa e a cooperação mútua gradativamente aumentando. E a regra do sem segredos. Não pode haver segredo mais nenhum. Se houver mais segredos, é uma nova traição. Isso precisa ficar claro. Isso precisa aparecer na sua conversa. Mais segredos significa uma nova traição. Independente de você estar tentando... Veja a live de mentira. Tentando me proteger, tentando evitar uma punição. Mais segredos igual uma nova traição. Então, sem mais segredos. Essa regra. Não balance o barco. Tá? Depois, número 4. O casal cria um entendimento ao individualizar o processo de traição. Então você vai identificar os padrões negativos que levaram a traição a acontecer. Nesse é o primeiro momento em que você assume responsabilidade mesmo tendo sido traída. Não responsabilidade pela traição. Veja bem, você não tem responsabilidade por isso. Mas a responsabilidade e entendimento do que levou à piora do relacionamento. Tá? Você vai ter um entendimento individualizado de, na cabeça dele, identificar os padrões negativos que levaram ele ao processo de traição. Quanto tempo isso começou?
5, o casal vai processar as suas dores emocionais e as suas feridas. Vai processar, vai falar sobre isso. Processar significa o outro ter a dimensão completa do quanto te machucou. 6, vocês estabelecem um acordo de cooperação máxima, em que vocês dois vão lutar muito pelo relacionamento de vocês. 7, o parceiro traído finalmente vai aceitar as desculpas do traidor e vai começar o processo de perdão. Essa é a fase 1. Tem a fase 2 e tem a fase 3. A fase 2 é ressintonizar. Você vai entender o que deu errado no seu relacionamento e vai reverter os fatores que levaram à traição. E na fase 3, você vai construir confiança e intimidade e construir um novo relacionamento. Você entendeu o processo? A fase 2 tem vários passos, a fase 3 tem vários passos. Não dá para eu te passar isso tudo agora. Eu vou falar muito mais na escola de casamentos. Porque na escola de casamentos tem o passo a passo, o método para você construir a casa do relacionamento. É o método para você realmente reconstruir um relacionamento em que há confiança e intimidade. Tá? Então você vai caminhar primeiro se estabelecendo se esse é um relacionamento que você quer ficar e quer investir. Colocar outra pessoa no barco, vamos investir junto no nosso relacionamento. Decidir o que vai ficar, decidiu pelo perdão, você vai... Escola de casamento, para eu te mostrar o método que vai fazer com que você realmente recupere a intimidade e a confiança e reverta os processos que fizeram levar para a traição. Entendeu o passo a passo, pessoal? Entendeu por que isso é tão profundo? Por que isso é tão forte? Você precisa substituir os processos de deslealdade por processos de lealdade. Você precisa ter emoções processadas e uma decisão tomada. Você precisa matar o processo de ambivalência. Você precisa passar pelo teste da verdade. Transformar o que é desconfiança em confiança para criar um novo relacionamento. Aquele relacionamento que existia, acabou. Acabou. Foi embora, morreu e você vai decidir, eu quero criar um novo relacionamento com essa pessoa? Se você quiser, é para isso que eu estou fazendo a escola de casamentos. É para isso que existe o Reconnect, que eu vou abrir uma turma agora dia 25. Para que você possa, de maneira segura, reestabelecer a confiança. Porque você pode fazer isso sozinha? Pode. Lógico que pode. Posso fazer isso sem terapia? Pode. Pode fazer. O processo é esse, eu já estou te mostrando o caminho justamente por isso. Agora, a chance de você bater cabeça, né, acabar permitindo coisas que vão piorar para vocês, não se posicionando da maneira correta para que haja mudança, vai fazer com que o processo continue e aí a traição acaba acontecendo um tempo de novo depois. E isso é muito triste. Isso é triste demais. Então eu tô aqui para falar para você que não, isso não é exagerado. Sim, foi muito grave. Sim, é muito difícil. Mas sim, é possível. Sim, é totalmente possível. Às vezes quando você escuta isso, você fala assim, mas espera aí. Ele me traiu, você está falando que depende de mim. Não, depende do seu posicionamento. Tá? Às vezes está passando isso na sua cabeça. O seu posicionamento vai mudar completamente o posicionamento dele. E não acho que você deva aceitar nada menos do que essa primeira fase completa. Isso aqui não pode passar. O que é isso? Vou repetir para você. Presta atenção. Escutar repetidas expressões de dor do parceiro traído, o traidor expressar remorso genuíno, o casal criar transparência, a regra não balança o barco sem mais segredos. 4, criar um entendimento individualizado do processo que levou à traição. 5, processar as dores emocionais e as feridas. 6, estabelecimento de cooperação máxima. E 7, decidir pelo perdão. Esse é o processo mínimo. Nada menos do que isso você merece. Não aceite nada menos do que isso. Aí depois disso, nossa, eu quero recuperar a confiança. Qual que é o método? Tá lá no Reconnect, é o método certo. Primeiro, ter consciência do processo, consciência da ação do outro, consciência das tentativas de conexão que o outro tem. O de escolher o outro e de empatia, ter empatia pelo outro, escolher outra pessoa, fazer coisas juntos. O é de responsabilidade, fazer aquilo que fala e falar aquilo que faz.
Se isso não acontece, não tem honestidade, responsabilidade, você não consegue recuperar a confiança. O T é de tolerância. Ter tolerância aos pequenos erros, aos erros do dia a dia, sem criticar, sem destruir, sem falar sobre esses erros o tempo todo. Os erros, não estou falando da traição. Ter tolerância àquelas pequenas coisas que acontecem, que não acontecem justamente do jeito que você esperava. Ter mais tolerância. E conseguir ouvir sem defensiva. Receber uma crítica, ao invés de criticar, saber usar da empatia para mostrar para o outro que você entendeu e que ele foi escutado. Ou foi escutada. Então, pessoal, esse é o método de você poder recuperar. É dessa forma que casais saem de um processo destrutivo para ir para o relacionamento mais forte que eles já tiveram na vida. Eu coloquei para vocês um depoimento ontem, tá no meu Instagram ainda, no meu Stories, né, de uma aluna, né, que está vivendo o melhor momento que ela já viveu depois de anos. Eu lembro de uma aluna que me falou que depois de 15 anos de casamento, é o momento que ela estava mais feliz. Porque ela realmente sentia a expressão de amor do marido. E ele realmente se dedicava para um novo relacionamento. Foi ele que foi lá ver a aula? Não. Foi a postura dela que mudou. Ela se transformou na mulher que é capaz de fazer essas mudanças dentro de casa. Né? E o outro automaticamente muda. É a mesma coisa do aquário. Né? Tem um aquário extremamente sujo e tem um peixinho lá que está comendo o que tem no aquário, aquela sujeira. E ele tá nadando daquele jeito difícil, tá tão lamacento que ele tá custando a bater barbatana, não tá nem nadando direito. Você troca a água do aquário, o peixe vai nadar diferente, ele vai comer diferente, não tem jeito. Você muda o ambiente, as pessoas reagem de maneira diferente. Então qual que é o jeito certo? Primeira coisa, você precisa saber qual que é o passo a passo, ter isso muito claro. Segunda coisa, não adiante o perdão. E aí você vai lá e faz do jeito certo. Falei as letras para vocês. Vai lá e faz o passo a passo, as 3 fases. Reparar, ressintonizar, reconectar. Quem quer falar mais, quer tirar dúvida? Lembrando que agora eu vou lá pro WhatsApp. Vou abrir os grupos, tem gente que tá super comprometida, tem gente que tá só brincando, né, que tá assim meio off. Mas tem gente que tá super comprometida. Você aí, você tá super comprometida? Coloca aí no comentário, tô comprometida, eu vou assistir as 3 aulas da escola de casamento. Eu vou até o final, né? Eu vou comentar, eu vou pegar o PDF, eu vou ler, eu vou responder, porque vai ter atividade para você responder, eu vou fazer tudo. Bota aí, tô comprometida. A pessoa que tá comprometida, ela já se inscreveu na escola de casamentos e ela já tá no grupo de WhatsApp. Aí eu vou abrir o grupo agora e vou responder perguntas, vou te mandar áudio, vou entender sua situação específica, durante 15 minutos só, tá? E aí se você tem essa dúvida, vai pra lá pra gente encontrar. Pessoal, espero que tenha sido bom o momento de hoje. Muito obrigado pelas perguntas que vocês deixaram nesse sábado à noite. Daqui 2 dias começa a Escola de Casamentos. Amanhã, 9 horas da noite, nós temos um tema muito especial que eu vou tratar. Quer ver? Deixa eu olhar aqui pra vocês. Pera aí que eu vou... tem aqui, pera aí. Tem aqui. Deixa eu falar pra vocês o tema que vai ser amanhã. Amanhã vai ser esse tema aqui, ó. Por que você precisa vencer esse obstáculo para ter um novo casamento com o mesmo marido? É o maior erro que você comete. Qual que é o maior erro que a pessoa comete ao tentar criar um novo relacionamento? Eu vou trazer isso para vocês. Vai ser demais, pessoal. Amanhã, 9 horas da noite. Um grande abraço. Obrigado, Alba. Valeu demais. Grande abraço para você. Obrigado por estar tão comprometida. E a gente se vê amanhã. Grande abraço. Tchau.